Em realidade, o bem que se faz a si próprio faz bem. Fazer, portanto, bem é uma ação meritória para o progresso do indivíduo. No entanto, à semelhança de uma luz, esse bem esparze claridades que podem ajudar aqueles em benefício dos quais nós dirigimos. Por exemplo, eu tive uma irmã que desencarnou por suicídio faz muitos anos. E depois que ela sofreu muito, apareceu-me um dia para agradecer as orações que eu fazia em seu benefício e também pelas ações de beneficência que eu realizava em benefício dela, tendo em vista a afeição que nutria por ela. Eu procurava fazer o máximo que estava ao meu alcance. E eu fazia pedindo a Deus que transformasse este benefício em uma ação positiva para que a sua dor fosse diminuída. Isto é, ela ingeriu um tóxico e teve a morte por envenenamento. Façamos uma imagem aritmética. Faz de conta que ela cometeu uma pena de valor negativo número 100. Era uma endividada de número 100. Ela precisaria de fazer muito bem para reabilitar-se, porque não é a dona da vida, não tem o direito de usar a vida de uma maneira que seja negativa. O bem que eu lhe dediquei era o meu esforço em ternura por ela, valia, digamos, 100. Mas a sua falta eu não poderia pagar. Porém, o bem que ela me inspirou, dava-me para diminuir a dor em 10 pontos. Ela passaria a dever 90, ou menos, de acordo com a profundidade e o sacrifício. Naquela época, nós tínhamos os lares família e nós tínhamos cerca de 115 crianças socialmente órfãs. Então, sendo meu irmão secretário de segurança de Feira de Santana, eu fiz um pedido estranho. Todo mundo se preocupava com a criança que não tinha pais levados pela morte. Mas uma criança deixada em qualquer lugar é uma criança órfã socialmente. E eu me preocupava muito com a prostituição, porque na cidade que eu nasci havia uma rua dedicada ao chamado Elemento Rosel, às alegrias. E aquilo na minha infância me impressionava muito. Então eu pensei em atender 10 crianças cujas mães fossem profissionais do vício. Eu fui à Feira de Santana, visitei praticamente todo o sexo e escolhi crianças que dormiam com a sua mãe enquanto ela praticava sexo com estranhos. Então eu perguntava, quem será dessa criança? Desde cedo, não tendo onde deixar, ou deixá-la na rua, ou ficava no quarto de que ela era hóspede. Então eu peguei 10 crianças bem problematizadas e disse a Deus, eu vou fazer isso em homenagem à minha irmã Nair. Ela era tão nobre, tão boa, cometeu esse desvario, mas se ela pudesse, ela educaria 10 crianças, porque no seu matrimônio ela não teve filhos. Então eu vou cuidar dessas crianças como se fossem seus filhos. E eduquei, trouxe também as mães, algumas conseguimos oferecer uma profissão, porque elas estavam naquele local por falta de outra opção pela vida. Não tinham profissões, eram ignorantes. A situação sociológica era muito perversa, e ainda é muito perversa para com a mulher.
Então, algumas eu consegui encaminhar para serem costureiras, auxiliares de enfermagem. Colocamos em cursos, e eu dizia, em homenagem a Nair. Se eu não a amasse tanto, não ia ter essa preocupação de ajudar a ninguém. Então, graças ao amor que lhe devo, e um dia ela me apareceu tranquila e me disse, Di, as suas orações chegam-me ao coração. A minha dívida está na exclusiva dependência de eu sofrer o mal que fiz na próxima reencarnação e do bem que eu possa fazer. Então, de acordo com o nosso arsenal de bondade, orarmos pelo próximo, por aqueles que são devedores, é ajudá-los a libertar-se da carga do seu próprio pecado.